O sionismo é o movimento de libertação nacional do povo judeu. Theodor Herzl, fundador do movimento sionista moderno, 1896. Toda a história de Israel e Palestina, do Império Otomano aos conflitos modernos. Documentário completo. Vamos começar nossa viagem histórica. Vamos voltar a mais de 3.000 anos atrás e conhecer a visão histórica de Israel e Palestina. Uma terra sagrada para 3 religiões e palco de conflitos que ecoam até hoje. Venha comigo. Qual fato histórico você gostaria de ver aqui? Nos conte nos comentários. Eu costumo ler todos os comentários e anotar as sugestões. Se inscreva no canal. Temos vídeos novos todos os dias. Eu sou o William e hoje vou te contar essa história complexa e fascinante que moldou o Oriente Médio. Como referência para a criação deste vídeo, usamos os livros Uma História da Palestina, do Império Otomano à Fundação de Israel, de Gudrun Kremer, e História de Israel, desde os primórdios até nossos dias, de Martin Goodman. Capítulo 1. As origens do povo judeu, dos patriarcas ao Êxodo. Segundo as tradições bíblicas e rabínicas, ele recebeu um chamado divino para abandonar sua terra natal e migrar para Canaã, região que hoje compreende Israel, Palestina e partes do Líbano. Este deslocamento geográfico representou mais do que uma simples mudança territorial. Foi o momento fundador de uma aliança entre um povo e sua divindade. A promessa divina feita a Abraão incluía descendência numerosa e a posse da terra de Canaã. Seu filho Isaque perpetuou essa aliança, e Jacó, também chamado Israel, após lutar com um anjo, consolidou a linhagem que daria origem às 12 tribos de Israel através de seus filhos. A narrativa bíblica conta que uma grande fome assolou Canaã, forçando Jacó e sua família a migrarem para o Egito, onde José, um de seus filhos, havia alcançado posição de destaque na corte do faraó. Este episódio marca a transição dos hebreus de pastores seminômades para residentes no delta do Nilo. Um novo faraó, que não conhecia José, submeteu os hebreus à escravidão, utilizando-os em projetos monumentais de construção. Historiadores debatem a datação exata desses eventos, com estimativas que variam entre os séculos XV e XIII a.C. O que permanece central na memória coletiva judaica é a experiência da opressão e do trabalho forçado, elementos que forjariam uma consciência nacional baseada na busca por liberdade. A narrativa das 10 pragas que assolaram o Egito culminou no evento central da memória judaica, a saída do Egito, conhecida como Êxodo. Esta libertação não foi apenas física, mas representou o nascimento de um povo livre, unido por uma experiência comum de redenção. No deserto do Sinai, 40 anos de peregrinação transformaram uma massa de escravos libertos em uma nação organizada. O momento mais transcendental dessa jornada ocorreu no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. Esta revelação estabeleceu os fundamentos éticos e legais que distinguiriam o povo judeu: o monoteísmo estrito, a justiça social e um código moral vinculante. Mais do que um conjunto de leis, ela representava a constituição de um pacto. O povo de Israel se comprometia a seguir os mandamentos divinos e, em troca, recebia proteção e a promessa da terra ancestral. Este conceito de aliança, ou Berit em hebraico, tornou-se o eixo da identidade judaica, transcendendo geografia e circunstâncias históricas. O período no deserto não foi apenas de preparação espiritual, mas também de estruturação social. O tabernáculo, santuário portátil, centralizou o culto religioso. A tribo de Levi foi designada para funções sacerdotais, com Arão, irmão de Moisés, estabelecendo a linhagem dos sumos sacerdotes. Códigos detalhados sobre pureza ritual, agricultura, economia e relações sociais
foram desenvolvidos, criando uma civilização com características únicas no Antigo Oriente Próximo. Essa geração do deserto carregava consigo não apenas memórias de escravidão e libertação, mas uma identidade forjada pela experiência coletiva, pela lei divina e pela expectativa de um destino compartilhado na terra dos ancestrais. Números, capítulo 2. Os reinos de Israel e Judá, glória e divisão. A conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, marcou a transição dos hebreus de nômades para um povo estabelecido em território próprio. As narrativas bíblicas descrevem uma série de batalhas pela tomada de cidades fortificadas, como Jericó e Ai. Embora evidências arqueológicas sugiram um processo mais gradual de assentamento, com períodos de coexistência e assimilação das populações locais, a terra foi dividida entre as 12 tribos, cada uma recebendo uma porção territorial, exceto os levitas, destinados ao serviço religioso. O período dos juízes, que se estendeu aproximadamente entre os séculos 12 e 11 a.C., caracterizou-se por uma organização política descentralizada. Líderes carismáticos surgiam em momentos de crise para unificar tribos contra ameaças externas, como filisteus, moabitas e amonitas. Figuras como Débora, Gideão e Sansão encarnavam a resistência tribal, mas a ausência de autoridade central permanente gerava instabilidade constante. Este modelo fragmentado provaria ser insuficiente diante de adversários cada vez mais organizados. A demanda popular por um rei que governasse como as nações vizinhas levou à unção de Saul, da tribo de Benjamim, por volta de 1020 a.C. O profeta Samuel, último dos juízes, relutantemente atendeu ao pedido, alertando sobre os perigos da monarquia. Saul inicialmente obteve sucessos militares contra os filisteus, mas seu reinado deteriorou-se em conflitos com Samuel e paranoia crescente. A escolha de um jovem pastor da tribo de Judá, Davi, para sucedê-lo, precipitou uma guerra civil que só terminaria com a morte de Saul na Batalha do Monte Gilboa. Davi transformou uma confederação tribal em um estado unificado. Sua conquista de Jerusalém, cidade jebusita localizada em terreno neutro entre as tribos do norte e do sul, foi uma manobra política brilhante que estabeleceu uma capital aceitável para todos. A transferência da Arca da Aliança para Jerusalém consolidou a cidade como centro espiritual da nação. As campanhas militares de Davi expandiram as fronteiras, subjugando filisteus, moabitas, edomitas e arameus, criando um império regional que se estendia do Eufrates ao Egito. Salomão, filho de Davi com Betsabá, herdou um reino próspero e estável. Seu reinado, iniciado por volta de 970 a.C., ficou marcado pela sabedoria administrativa e por projetos monumentais de construção. O primeiro templo de Jerusalém, erguido no Monte Moriá, centralizou o culto sacrificial que antes ocorria em diversos santuários locais. Esta magnífica estrutura, construída com cedros do Líbano e ornamentada com ouro, levou 7 anos para ser concluída e tornou-se o símbolo máximo da religião israelita. A magnificência salomônica, contudo, cobrou seu preço. Impostos pesados e trabalho forçado para sustentar a corte e os projetos reais geraram ressentimento, especialmente nas tribos do norte. Os casamentos políticos de Salomão com princesas estrangeiras trouxeram cultos alienígenas para Jerusalém, causando tensões religiosas. Após sua morte, por volta de 930 a.C., o reino fragmentou-se irreparavelmente quando seu filho Roboão recusou-se a aliviar os fardos econômicos. A divisão criou 2 estados distintos: o reino de Israel ao norte, com 10 tribos e capital em Samaria, e o reino de Judá ao sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, mantendo Jerusalém como capital. Israel,
maior e mais rico, enfrentou instabilidade política crônica, com sucessivas dinastias derrubadas por golpes de Estado. Judá preservou a continuidade dinástica davídica, mas permaneceu mais vulnerável militarmente. Ambos os reinos navegaram um cenário geopolítico complexo, equilibrando-se entre os gigantes regionais, Egito, Assíria e, posteriormente, Babilônia. Profetas surgiram como vozes críticas da monarquia e defensores da aliança mosaica. Elias e Eliseu, no Reino do Norte, confrontaram reis que promoviam o culto a Baal. Amós denunciou injustiças sociais, enquanto Oséias utilizava metáforas maritais para descrever a infidelidade religiosa de Israel. A pregação profética não conseguiu reverter o declínio político e moral que culminou na conquista assíria de Samaria em 722 a.C., dispersando as 10 tribos do norte em um exílio do qual nunca retornariam coletivamente. Capítulo 3. Exílio babilônico e o Segundo Templo. O reino de Judá sobreviveu por mais de um século após a queda de Samaria, tornando-se vassalo de sucessivos impérios. A ascensão do Império Neobabilônico sob Nabopolassar alterou dramaticamente o equilíbrio de poder regional. Seu filho, Nabucodonosor II, lançou campanhas militares que subjugaram toda a região do Levante. Em 597 a.C., após uma rebelião do rei Joaquim de Judá, as tropas babilônicas sitiaram Jerusalém pela primeira vez, deportando a elite governante, incluindo o jovem rei Joaquim e milhares de artesãos e nobres. O rei fantoche Zedequias, instalado pelos babilônicos, cometeu o erro fatal de aliar-se ao Egito contra a Babilônia. A resposta foi devastadora. Um cerco prolongado que durou 18 meses, causando fome extrema dentro das muralhas de Jerusalém. Em 586 a.C., as defesas foram rompidas. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Teve seus filhos executados diante de seus olhos antes de ser cegado e levado acorrentado para a Babilônia. Um mês depois, Nebuzaradã, comandante da guarda babilônica, incendiou o Templo de Salomão, reduzindo a cinzas a estrutura que havia sido o coração pulsante da religião judaica por quase 4 séculos. A destruição do templo representou uma crise teológica sem precedentes. Como poderia o Deus de Israel permitir a profanação de sua morada terrestre? Os objetos sagrados foram saqueados, as muralhas de Jerusalém demolidas, e uma segunda leva de deportações esvaziou a Judéia de sua população qualificada. Apenas os camponeses mais pobres permaneceram para cultivar a terra devastada. Os exilados, assentados junto aos canais da Babilônia, enfrentavam o desafio de preservar sua identidade sem templo, sem terra, sem autonomia política. Foi no exílio que o judaísmo passou por transformações profundas que garantiriam sua sobrevivência futura. Sem possibilidade de realizar sacrifícios, que só podiam ocorrer no templo, surgiram novas formas de culto centradas na oração, no estudo e na observância da lei. As sinagogas, casas de assembleia e estudo emergiram como alternativa aos rituais sacrificais. Escribas como Ezequiel mantiveram viva a memória coletiva, organizaram textos sagrados e desenvolveram teologias que explicavam o exílio como punição divina pelos pecados nacionais, mas prometiam restauração mediante arrependimento. A queda da Babilônia para Ciro, o Grande da Pérsia, em 539 a.C., alterou completamente o destino dos exilados. Ciro adotou uma política religiosa tolerante, permitindo que povos subjugados retornassem às suas terras ancestrais e reconstruíssem seus templos. Em 538 a.C., promulgou um edito autorizando os judeus a voltarem à Judéia e a reconstruírem o templo em Jerusalém. Cerca de 42 mil exilados, liderados por Zorobabel,
descendente da casa de Davi, e pelo sumo sacerdote Josué, empreenderam a jornada de retorno. A reconstrução de Jerusalém enfrentou resistência de populações que haviam se estabelecido na região durante o exílio, particularmente os samaritanos ao norte. O trabalho no segundo templo iniciou-se rapidamente, mas logo estagnou devido à oposição local e dificuldades econômicas. Somente em 520 a.C., estimulados pelos profetas Ageu e Zacarias, os trabalhos foram retomados com vigor. 4 anos depois, o templo foi consagrado, embora em escala bem mais modesta que o primeiro templo salomônico, provocando lágrimas naqueles que ainda se lembravam da glória anterior. A consolidação da comunidade restaurada ocorreu sob Esdras e Neemias no século V a.C. Esdras, escriba versado na lei mosaica, chegou da Babilônia com autorização persa para implementar a Torá como lei oficial da Judéia. Leu publicamente a lei perante o povo reunido, estabelecendo um padrão de estudo coletivo das Escrituras que se tornaria central ao judaísmo. Neemias, copeiro do rei persa Artaxerxes, obteve permissão para reconstruir as muralhas de Jerusalém, completando a obra em apenas 52 dias, apesar da oposição. Juntos, esses líderes implementaram reformas radicais, proibiram casamentos com não-judeus para preservar a identidade religiosa, reorganizaram o sacerdócio, estabeleceram o dízimo para a manutenção do templo e instituíram a observância rigorosa do Shabat. Estas medidas criaram fronteiras claras de identidade judaica, transformando uma etnia em uma comunidade religiosa definida pela adesão à lei divina, um modelo que permitiria ao judaísmo sobreviver mesmo sem independência política. Dint, capítulo 4, sob impérios, gregos e romanos. A conquista da Pérsia por Alexandre Magno entre 334 e 323 a.C. inseriu a Judéia em uma nova ordem mundial. O jovem macedônio não apenas subjugou territórios, mas disseminou a cultura grega, a língua e os valores helênicos por toda a Ásia. A Judéia, pequena província persa, passou ao domínio greco-macedônico quase sem resistência. Após a morte prematura de Alexandre, seus generais dividiram o império em reinos helenísticos, e a Judéia tornou-se território disputado entre os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria. Durante o século III a.C., sob domínio ptolomaico, os judeus experimentaram relativa autonomia. Alexandria, no Egito, desenvolveu-se como importante centro da diáspora judaica, onde a comunidade crescente não dominava mais o hebraico. Esta necessidade linguística motivou a tradução da Torá para o grego, conhecida como Septuaginta, realizada por volta de 250 a.C. Esta versão tornaria as escrituras judaicas acessíveis ao mundo helenístico, influenciando posteriormente o cristianismo nascente. A transferência de controle para os Seleucidas em 198 a.C. iniciou um período turbulento. Antíoco III manteve políticas tolerantes, mas seu sucessor, Antíoco IV Epífanes, adotou uma campanha agressiva de helenização forçada. Proibiu práticas judaicas fundamentais, como a circuncisão, a observância do Shabat e o estudo da Torá. Em 167 a.C., profanou o Templo de Jerusalém ao erigir um altar a Zeus e sacrificar porcos, animais considerados impuros pela lei judaica. Esta violação extrema precipitou uma revolta que transformaria a história judaica. Matatias, sacerdote da família dos Asmoneus na vila de Modim, recusou-se a oferecer sacrifícios aos deuses gregos e matou um oficial seleucida, desencadeando uma guerrilha liderada por seus 5 filhos. Judas Macabeu, o mais destacado dos irmãos, organizou forças irregulares que utilizavam táticas de emboscada contra os exércitos seleucidas convencionais.
Em 164 a.C., 3 anos após o início da revolta, os rebeldes reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo. A rededicação do santuário é celebrada até hoje na festa de Chanuká, festividade que comemora não apenas a vitória militar, mas a preservação da identidade religiosa diante da assimilação cultural. Os irmãos macabeus sucessivamente lideraram a luta, conquistando autonomia crescente. Simão, o último irmão sobrevivente, alcançou independência completa em 142 a.C., estabelecendo a dinastia Asmoneia. Seus descendentes assumiram tanto o título de sumo sacerdote quanto o de rei, unificando poderes religioso e político de maneira controversa, pois não pertenciam à linhagem tradicional davídica. João Hircano expandiu territorialmente o reino, forçando conversões de povos vizinhos como os idumeus, uma política que geraria consequências futuras. O século I a.C. testemunhou o declínio asmoneu em meio a guerras civis entre facções rivais. Roma, potência emergente no Mediterrâneo, interveio progressivamente nos assuntos judeus. Em 63 a.C., o general Pompeu conquistou Jerusalém, terminando formalmente a independência judaica. Roma inicialmente manteve a estrutura asmoneia como Estado cliente, mas as disputas dinásticas facilitaram a ascensão de Herodes, filho de um idumeu convertido, que governaria como rei vassalo de Roma entre 37 e 4 a.C. Herodes, conhecido como o Grande por suas realizações construtivas, empreendeu projetos arquitetônicos monumentais. Reconstruiu o segundo templo em escala grandiosa, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo, com pórticos imponentes, pátios expansivos e fachadas revestidas de ouro. Ergueu fortalezas como Massada e Herodium. Desenvolveu o porto de Cesareia e embelezou Jerusalém com palácios e anfiteatros. Apesar dessas realizações, sua crueldade paranoica, que incluiu execuções de familiares suspeitos de traição, e sua submissão a Roma, tornaram-no impopular entre os judeus. Este período viu o florescimento de diversas correntes interpretativas do judaísmo. Os fariseus enfatizavam a lei oral transmitida paralelamente às Escrituras, desenvolvendo práticas que tornariam o judaísmo adaptável a novas circunstâncias. Os saduceus, aristocracia sacerdotal associada ao templo, rejeitavam inovações como a crença na ressurreição dos mortos e aderiam estritamente ao texto bíblico. Os essênios formavam comunidades ascéticas no deserto, como a de Qumran junto ao Mar Morto, praticando rituais de purificação e aguardando uma intervenção divina apocalíptica. Na Galileia, durante o governo dos sucessores de Herodes, surgiu Jesus de Nazaré, pregador judeu que atraiu seguidores ao proclamar a proximidade do reino de Deus e ao realizar curas. Sua execução por crucificação sob Pôncio Pilatos, governador romano, por volta de 30 d.C., poderia ter encerrado apenas mais um movimento messiânico. Contudo, seus discípulos afirmaram sua ressurreição e espalharam seus ensinamentos, inicialmente dentro das sinagogas, como uma seita judaica, antes de gradualmente se separarem para formar uma religião distinta que abraçaria o mundo gentil. Capítulo 5. A Grande Revolta e a Diáspora. As tensões entre romanos e judeus escalaram progressivamente durante o século I d.C. A administração romana direta, imposta após a deposição do último descendente herodiano, mostrou-se insensível às particularidades religiosas judaicas. Procuradores corruptos exploravam economicamente a província, enquanto incidentes provocativos, como a profanação de sinagogas por soldados romanos, inflamavam ressentimentos. Grupos radicais, conhecidos como zelotes, advogavam resistência armada contra a ocupação, rejeitando qualquer acomodação com o poder imperial.
Em 66 d.C., uma série de confrontos em Cesareia entre comunidades judaica e grega desencadeou violência generalizada. O procurador Floro saqueou o tesouro do templo, provocando protestos em Jerusalém que foram brutalmente reprimidos. Quando parte da guarnição romana foi massacrada por rebeldes, a revolta tornou-se inevitável. Fações judaicas tomaram fortalezas romanas por toda a Judéia, enquanto Menahem, líder zelote, marchou para Jerusalém, reivindicando liderança messiânica. A execução do sumo sacerdote colaboracionista sinalizou que não haveria reconciliação. O imperador Nero designou Vespasiano, general experiente, para esmagar a rebelião. Com 3 legiões e tropas auxiliares, Vespasiano metodicamente reconquistou a Galileia em 67 d.C. Joséfo, comandante judeu que posteriormente se tornaria historiador romano, rendeu-se em Jotapata após cerco prolongado, fornecendo relatos detalhados dos eventos. Enquanto romanos avançavam, conflitos internos dilaceravam Jerusalém, com facções extremistas executando moderados e destruindo estoques de alimentos, agravando o sofrimento da população sitiada. Vespasiano foi proclamado imperador em 69 d.C., deixando seu filho Tito para completar a campanha. Na Páscoa de 70 d.C., Tito cercou Jerusalém com 4 legiões. O cerco durou 5 meses, durante os quais a fome causou mortandade massiva. Relatos de Joséfo descrevem canibalismo e pilhas de cadáveres nas ruas. As fortificações foram sistematicamente destruídas, muralha após muralha. Em agosto, as legiões penetraram o complexo do templo. Apesar de ordens contrárias de Tito, soldados incendiaram o santuário, destruindo completamente a estrutura que Herodes havia magnificamente reconstruído. A queda do templo representou uma catástrofe sem paralelo na história judaica. O sacrifício diário que ocorria havia séculos foi abruptamente interrompido. Os utensílios sagrados, incluindo a menorá de ouro, foram levados para Roma como despojos de guerra, eternizados no arco de Tito, ainda hoje visível no Fórum Romano. Jerusalém foi arrasada, com estimativas de mortos variando entre várias centenas de milhares de habitantes e defensores. Sobreviventes foram vendidos como escravos ou destinados a morrer em arenas de gladiadores. Um grupo de zelotes refugiou-se na fortaleza de Massada, palácio herodiano, no deserto junto ao Mar Morto. Por 3 anos resistiram, sustentando-se com provisões armazenadas e água de cisternas. Em 73 d.C., a 10ª Legião construiu uma rampa de terra para romper as defesas. Segundo Joséfo, na véspera da conquista final, os 960 defensores, liderados por Eleazar ben Yair, optaram pelo suicídio coletivo em vez da escravidão romana. Apenas 2 mulheres e 5 crianças, escondidas em cisternas, sobreviveram para relatar o evento. A destruição do templo forçou transformações radicais. Rabban Yochanan ben Zakkai, sábio fariseu, obteve permissão romana para estabelecer uma academia em Yavne, na costa mediterrânea. Ali, rabinos reconstruíram o judaísmo sobre novas fundações. A sinagoga tornou-se o centro comunitário. A oração substituiu os sacrifícios e o estudo da Torá adquiriu centralidade absoluta. O Sinédrio foi reconstituído como assembleia rabínica, codificando práticas e interpretações da lei oral que permitiriam ao judaísmo sobreviver sem território ou templo. Uma segunda insurreição eclodiu em 132 d.C., quando o imperador Adriano proibiu a circuncisão e anunciou planos para reconstruir Jerusalém como cidade pagã chamada Aelia Capitolina. Simão Bar Koziba, aclamado como Bar Kokhba,
filho da estrela pelo rabino Akiva, liderou uma revolta que inicialmente reconquistou Jerusalém e estabeleceu um estado independente por 3 anos. A resposta romana foi devastadora. O imperador enviou suas melhores legiões, que sistematicamente massacraram populações inteiras. A revolta foi esmagada em 135 d.C., com perdas romanas tão severas que Adriano omitiu a fórmula tradicional ao reportar vitória ao Senado. As consequências foram catastróficas. Adriano baniu judeus de Jerusalém sob pena de morte, rebatizou a província de Síria-Palestina para apagar a conexão judaica e executou o rabino Akiva junto com outros sábios. A Judéia foi despojada de sua população judaica majoritária. Esta diáspora forçada dispersou comunidades por todo o Império Romano, seguindo rotas comerciais até a Espanha, Gália e regiões do Danúbio. Centros judaicos floresceram na Babilônia, fora do alcance romano, onde academias rabínicas preservaram e expandiram o conhecimento da lei judaica. Durante os séculos seguintes, rabinos compilaram a Mishnah, codificação da lei oral editada por Yehuda Hanazi por volta de 200 d.C. Discussões rabínicas subsequentes geraram a Gemara, que junto com a Mishnah formaram o Talmud, existente em 2 versões, o Talmud de Jerusalém e o mais extenso Talmud babilônico. Estas obras monumentais tornaram-se a base do judaísmo rabínico, fornecendo guias para viver a vida judaica em circunstâncias radicalmente alteradas, transformando tragédia em adaptação criativa. Capítulo 6. Judeus na Idade Média. Entre cristãos e muçulmanos. A expansão islâmica iniciada no século VII d.C. alterou profundamente a geografia judaica. Em poucas décadas, os exércitos árabes conquistaram o Oriente Médio, norte da África e a Península Ibérica, incorporando a maioria das comunidades judaicas ao mundo muçulmano. Sob o domínio islâmico, judeus receberam o status de dhimmi, povos protegidos que, mediante pagamento de impostos especiais e aceitação de certas restrições, podiam praticar sua religião. Esta condição, embora inferior à dos muçulmanos, proporcionava segurança jurídica e estabilidade desconhecidas sob governos cristãos bizantinos. A era abássida, particularmente entre os séculos 9 e 12, testemunhou um florescimento intelectual judaico sem precedentes. Bagdá, capital do califado, tornou-se centro de erudição, onde judeus participavam ativamente da vida cultural. As academias talmúdicas da Babilônia, lideradas por Geonim, autoridades rabínicas supremas, respondiam questões legais de comunidades judaicas espalhadas da Espanha à Índia. Saadia Gaon, no século X, combateu desafios caraítas, seita que rejeitava a autoridade rabínica, e traduziu a Bíblia hebraica para o árabe, tornando-a acessível às comunidades que haviam adotado o idioma dos conquistadores. A Península Ibérica, sob domínio muçulmano, experimentou uma idade de ouro judaica. Cidades como Córdoba, Granada e Toledo abrigavam comunidades prósperas, onde judeus serviam como médicos de corte, diplomatas, tradutores e administradores. A convivência entre muçulmanos, judeus e cristãos, embora jamais igualitária, permitiu o intercâmbio cultural intenso. Poetas hebraicos como Shlomo ibn Gabirol e Yehuda Halevi criaram obras que fundiam formas árabes com temas bíblicos, revolucionando a poesia hebraica medieval. A filosofia judaica alcançou seu ápice com Moisés ben Maimon, conhecido como Maimônides ou Rambam, nascido em Córdoba em 1135. Após fugir da perseguição almohada, estabeleceu-se no Cairo como médico pessoal do sultão Saladino. Sua obra, Guia dos Perplexos, reconciliava a filosofia aristotélica com teologia judaica, influenciando profundamente pensadores cristãos e muçulmanos. Codificou toda a lei judaica na Mishneh Torah, organizando sistematicamente séculos de discussões talmúdicas.
Suas 13 princípios de fé tornaram-se fundamento teológico aceito pela maioria das correntes judaicas. Judeus contribuíram significativamente para a medicina, matemática, astronomia e tradução de textos clássicos gregos. Abraham ibn Ezra comentou extensivamente as escrituras hebraicas e compôs tratados sobre gramática, matemática e astrologia. Abraham Bar-Hia introduziu conceitos matemáticos árabes na Europa cristã através de traduções para o latim. Estes intelectuais serviam como ponte cultural, transmitindo conhecimento preservado no mundo islâmico para a Europa medieval emergente. A situação judaica na Europa cristã contrastava drasticamente. Excluídos das guildas e proibidos de possuir terras, judeus concentravam-se no comércio e em atividades financeiras, incluindo empréstimos a juros, proibidos aos cristãos, mas essenciais para economias em expansão. Esta especialização econômica gerou ressentimentos, exacerbados por pregações eclesiásticas que os culpavam pela crucificação de Jesus. Acusações de sangue, alegações falsas de que judeus assassinavam crianças cristãs para rituais, provocavam massacres periódicos, apesar de condenações papais. As cruzadas, iniciadas em 1096, desencadearam violências sem precedentes contra comunidades judaicas europeias. Exércitos cruzados, a caminho da Terra Santa, massacraram judeus renanos em cidades como Speyer, Worms e Mogúncia, oferecendo conversão forçada ou morte. Muitos escolheram martírio, santificando o nome divino através do suicídio coletivo. Estas perseguições, registradas em crônicas hebraicas angustiantes, marcaram profundamente a consciência coletiva judaica medieval. Inglaterra expulsou seus judeus em 1290, confiscando propriedades e cancelando dívidas devidas a credores judeus. A França seguiu com expulsões repetidas entre 1296 e 1394. A peste negra de 1348 provocou pogroms massivos, com judeus acusados de envenenar poços. Comunidades inteiras foram queimadas vivas, particularmente na Alemanha e França. Sobreviventes migraram para o leste, estabelecendo comunidades na Polônia e Lituânia, onde governantes ofereciam proteção em troca de expertise comercial e financeira. A Espanha cristã, após séculos de reconquista, completou a unificação sob Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Em 1492, o Édito de Alhambra ordenou a conversão ou expulsão de todos os judeus. Estima-se que até 200.000 judeus partiram, abandonando propriedades, destruindo famílias e dispersando-se pelo Mediterrâneo. Muitos refugiaram-se no Império Otomano, onde o sultão Bayezid II os recebeu, reconhecendo o valor de artesãos e comerciantes experientes. Esta diáspora sefardita preservou ladino, dialeto judeu-espanhol, e tradições ibéricas durante séculos. A Inquisição Espanhola perseguiu conversos, judeus convertidos ao cristianismo, suspeitos de praticar secretamente sua antiga fé. Tribunais eclesiásticos empregavam tortura para extrair confissões, queimando hereges impenitentes em autos de fé públicos. O trauma da conversão forçada e perseguição subsequente criou comunidades cripto-judaicas, especialmente em Portugal, onde muitos refugiados espanhóis haviam buscado asilo apenas para enfrentar conversão forçada em 1497. Confinados em guetos de cidades italianas e alemãs a partir do século XVI, judeus desenvolveram culturas comunitárias intensas. Apesar de restrições humilhantes, incluindo marcas distintivas obrigatórias e toques de recolher noturnos, mantiveram autonomia interna através de conselhos comunitários que administravam justiça, coletavam impostos e sustentavam instituições educacionais e caritativas. Neste contexto de perseguição e isolamento, floresceu a Cabala, tradição mística judaica.
Isaac Luria, em Safed, no século XVI, desenvolveu cosmologia complexa, explicando a criação, o mal e a redenção através de conceitos como Tzimtzum, contração divina, e Tikkun Olam, reparação do mundo. O misticismo cabalístico oferecia consolo espiritual e esperança messiânica para comunidades traumatizadas, influenciando profundamente movimentos posteriores, como o Hassidismo. Capítulo 7. Iluminismo, emancipação e novos desafios. O século XVIII europeu testemunhou transformações ideológicas que desafiaram estruturas tradicionais. O iluminismo, com sua ênfase na razão, nos direitos individuais e na secularização da sociedade, criou possibilidades inéditas para minorias religiosas. Na Prússia e em estados alemães, filósofos debatiam a integração judaica, questionando se segregação milenar deveria persistir. Moses Mendelssohn, judeu berlinense, nascido em 1729, tornou-se figura central neste diálogo. Filósofo respeitado na sociedade alemã, amigo de Gotthold Lessing, traduziu a Torá para o alemão com caracteres hebraicos, facilitando o acesso dos judeus à cultura germânica sem abandonar tradições religiosas. Mendelssohn defendeu que judeus poderiam participar plenamente da sociedade civil, mantendo observâncias religiosas. Esta visão inspirou a Haskalah, movimento de iluminismo judaico que promovia a educação secular, proficiência em línguas locais e adaptação cultural. Maskilin, intelectuais iluministas judeus, estabeleceram escolas modernas onde crianças estudavam matemática, ciências e idiomas europeus, além de textos religiosos tradicionais. Defendiam o abandono do Yiddish, considerado dialeto inferior, em favor de hebraico renovado ou línguas nacionais. A Revolução Francesa de 1789 proclamou direitos universais que incluíam judeus. Em 1791, a Assembleia Nacional concedeu cidadania plena aos judeus franceses, primeira emancipação legal na Europa. Napoleão convocou um grande sinédrio em 1807, exigindo que líderes rabínicos declarassem compatibilidade entre lei judaica e lealdade ao Estado francês. Embora manipulador, este gesto simbolizou possibilidade de integração cívica. Conquistas napoleônicas espalharam emancipação por territórios conquistados, destruindo muros de guetos e concedendo direitos civis. A restauração pós-napoleônica reverteu parcialmente essas conquistas, mas o progresso liberal do século XIX gradualmente estendeu direitos. Inglaterra permitiu a entrada de judeus no parlamento em 1858, quando Lionel de Rothschild finalmente tomou posse após repetidas eleições. A Alemanha unificada concedeu igualdade jurídica em 1871. Emancipação permitiu a ascensão judaica sem precedentes em universidades, profissões liberais, artes e comércio. Judeus contribuíram desproporcionalmente para a vida intelectual europeia. Heinrich Heine revolucionou poesia alemã com lirismo romântico. Karl Marx desenvolveu teorias econômicas que transformariam o século XX. Sigmund Freud fundou psicanálise, explorando o inconsciente humano. Albert Einstein reformulou física com teoria da relatividade. Gustav Mahler compôs sinfonias monumentais, embora enfrentasse barreiras antissemitas que o forçaram a converter-se formalmente ao catolicismo para dirigir a Ópera de Viena. Integração acelerada provocou tensões comunitárias internas. O movimento de reforma, iniciado na Alemanha, adaptou liturgia e prática, cultos em vernáculo, sermões estilo protestante, órgãos nas sinagogas, relaxamento de restrições dietéticas. Abraham Geiger liderou reformistas argumentando que o judaísmo deveria evoluir com tempos modernos, descartando elementos ritualísticos considerados obsoletos.
Em resposta, Samson Raphael Hirsch articulou neo-ortodoxia, defendendo observância integral da lei tradicional, compatível com a educação secular moderna. O movimento conservador emergiu como via intermediária, preservando a estrutura tradicional com adaptações moderadas. Europa Oriental permaneceu refratária à emancipação. No Império Russo, que abrigava a maior concentração judaica mundial, políticas discriminatórias confinavam judeus à zona de residência, vasta região empobrecida no oeste imperial. Quotas limitavam acesso a universidades e profissões. Alexandre II implementou reformas liberalizantes, mas seu assassinato em 1881, falsamente atribuído à conspiração judaica, desencadeou ondas de pogroms. Multidões, frequentemente incitadas por autoridades locais, saqueavam bairros judeus, estupravam mulheres e assassinavam famílias inteiras sob observação passiva de policiais. As leis de maio de 1882 impuseram restrições ainda mais severas, expulsando judeus de áreas rurais e limitando participação econômica. Pogrom de Kishinev, em 1903, chocou consciência mundial, quando turbas massacraram 49 judeus durante 3 dias, enquanto autoridades não intervieram. Jornais publicaram fotografias horripilantes de mutilações, gerando protestos internacionais que Czar Nicolau II ignorou. Na França, o caso Dreyfus revelou persistência do antissemitismo, apesar de emancipação jurídica. Alfred Dreyfus, capitão judeu do exército francês, foi falsamente condenado por espionagem em 1894, baseado em evidências forjadas. Sua degradação pública e deportação para a Ilha do Diabo dividiram sociedade francesa. Émile Zola publicou J'accuse, acusação devastadora contra militares e governo, provocando julgamentos sensacionais. Dreyfus foi eventualmente exonerado em 1906, mas o episódio demonstrou fragilidade da assimilação. Theodor Herzl, jornalista austríaco cobrindo o caso Dreyfus, concluiu que antissemitismo jamais seria erradicado na Europa. Em 1896, publicou O Estado Judeu, propondo solução através de soberania territorial. Organizou o primeiro Congresso Sionista em Basileia em 1897, estabelecendo um movimento político para criar lar nacional judaico na Palestina, terra ancestral. Sionismo encontrou resistência entre ortodoxos, que consideravam retorno prerrogativa messiânica divina, e assimilacionistas, que temiam acusações de dupla lealdade. Simultaneamente, 2 milhões de judeus emigraram da Europa Oriental para as Américas entre 1880 e 1924. Atravessaram o oceano em navios superlotados, passando por Ellis Island rumo às cidades americanas, onde trabalhavam em fábricas têxteis em condições precárias. Criaram organizações mútuas de ajuda, teatros Yiddish, jornais e sinagogas, que preservavam culturas do Velho Mundo enquanto se adaptavam à liberdade americana. Este êxodo massivo esvaziou comunidades milenares, transferindo o centro demográfico judaico irreversivelmente para o Novo Mundo. Capítulo 8. O Holocausto. A maior tragédia. A ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933, inaugurou o período mais sombrio da história judaica. O Partido Nacional Socialista construiu sua ideologia sobre antissemitismo radical, apresentando judeus como raça inferior responsável pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e pela crise econômica subsequente. Diferentemente do antissemitismo religioso medieval, o nazismo fundamentava-se em pseudociência racial, que declarava judeus biologicamente incompatíveis com a sociedade ariana, tornando conversão religiosa irrelevante. E imediatamente após tomar o poder, o regime implementou boicote aos negócios judaicos.
Em abril de 1933, tropas das SA, milícia paramilitar nazista, bloquearam lojas, escritórios e consultórios de proprietários judeus, pintando estrelas de David amarelas em vitrines. Meses depois, a Lei de Restauração do Serviço Público Civil expulsou judeus e oponentes políticos de cargos governamentais. Universidades demitiram professores judeus, incluindo cientistas renomados. Albert Einstein, já nos Estados Unidos, jamais retornou à Alemanha. As leis de Nuremberg de 1935 institucionalizaram a perseguição. A Lei de Cidadania do Reich retirou cidadania alemã dos judeus, reduzindo-os a súditos sem direitos. A Lei de Proteção do Sangue Alemão proibiu casamentos e relações sexuais entre judeus e arianos, criminalizando o que nazistas denominavam profanação racial. Regulamentações subsequentes definiram quem era judeu segundo critérios genealógicos. Indivíduos com 3 ou 4 avós judeus, independentemente de fé ou assimilação. Esta legislação excluiu judeus da vida econômica, profissional e social alemã. A Kristallnacht, Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938, marcou transição da discriminação legal para a violência organizada. Oficialmente apresentado como reação espontânea ao assassinato de um diplomata alemão em Paris por jovem judeu, o pogrom foi meticulosamente coordenado. Turbas destruíram 1.400 sinagogas por toda a Alemanha e Áustria, saquearam 8.000 estabelecimentos comerciais judaicos e assassinaram 91 pessoas. 30.000 homens judeus foram deportados para campos de concentração como Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, onde sofreram brutalidades até serem liberados mediante promessa de emigração imediata. Cinicamente, o regime culpou judeus pela destruição, impondo multa coletiva de 1 bilhão de marcos. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, colocou 3,5 milhões de judeus poloneses sob controle nazista. Einsatzgruppen, esquadrões móveis de extermínio, seguiam exércitos alemães executando intelectuais, líderes comunitários e judeus em valas comuns. Autoridades estabeleceram guetos em cidades polonesas, concentrando populações judaicas em bairros cercados por muros e arame farpado. O gueto de Varsóvia, maior deles, confinava 400.000 pessoas em área de 3 quilômetros quadrados. Condições eram deliberadamente mortais. Rações de alimentos forneciam 200 calorias diárias, causando inanição massiva. Tifo e tuberculose graçavam em ruas apinhadas de cadáveres. A Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, formalizou a solução final, plano burocrático para assassinato industrial de todos os judeus europeus. 15 oficiais nazistas de alto escalão coordenaram logística do genocídio, discutindo transporte ferroviário, instalações de extermínio e destino de judeus miscigenados, como se planejassem operação administrativa rotineira. Reinhard Heydrich presidiu a reunião que transformou o assassinato em política estatal sistemática. Campos de extermínio foram construídos exclusivamente para assassinato em massa. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno e Majdanek operavam como fábricas de morte. Trens transportavam vítimas em vagões de gado superlotados, viagens que duravam dias sem água, alimento ou sanitários. Na chegada, médicos da SS realizavam seleções na rampa. Idosos, crianças, mulheres grávidas e fracos eram enviados diretamente às câmaras de gás disfarçadas como chuveiros. Vítimas eram instruídas a se despirem, deixando pertences cuidadosamente organizados, recebendo sabonete para manter ilusão até o fim. Gás Zyklon B matava em minutos. Sonderkommandos, prisioneiros judeus forçados, removiam corpos, extraíam dentes de ouro e transportavam cadáveres para crematórios que operavam ininterruptamente.
Aqueles selecionados para trabalho sobreviviam meses em média sob regime de trabalho escravo, fome calculada, experimentos médicos sádicos e execuções arbitrárias. Josef Mengele conduzia experimentos em gêmeos em Auschwitz sem anestesia. Prisioneiros eram marcados com números tatuados no antebraço, despojados de identidade, reduzidos a Muselmann, termo que designava estado terminal de desnutrição e desespero. Einsatzgruppen massacraram aproximadamente 1,5 milhão de judeus na União Soviética, ocupada através de fuzilamentos em massa. Babi Yar, ravina próxima a Kiev, testemunhou o assassinato de 33 mil judeus em 2 dias em setembro de 1941. Vítimas eram forçadas a se despirem e caminhar até borda da ravina, onde metralhadoras alemãs as abatiam, caindo sobre corpos já empilhados. Resistência judaica, embora limitada por isolamento extremo e armamento inexistente, manifestou-se heroicamente. A revolta do gueto de Varsóvia, em abril de 1943, liderada por Mordechai Anielewicz, da Organização Judaica de Combate, sustentou luta armada por quase 1 mês contra forças alemãs superiores. Lutadores improvisaram armas, construíram bunkers e emboscaram tropas SS. Heinrich Himmler ordenou destruição completa do gueto, queimando edifícios sistematicamente. Combatentes preferiram morrer lutando a serem deportados. Levantes similares ocorreram em Treblinka e Sobibor, onde prisioneiros conseguiram matar guardas e permitir fugas. Partisãs judeus operavam nas florestas da Europa Oriental, sabotando infraestrutura alemã e resgatando refugiados. Os irmãos Bielski salvaram 1.200 judeus nas florestas bielorrussas, criando comunidade armada que sobreviveu até a libertação soviética. Campos foram libertados entre 1944 e 1945, enquanto aliados avançavam. Soldados encontraram sobreviventes esqueléticos, pilhas de cadáveres e evidências de atrocidades industrializadas. Fotógrafos documentaram o horror. Imagens que chocaram consciência mundial. Muitos sobreviventes morreram mesmo após libertação, corpos demasiado debilitados para se recuperar. 6 milhões de judeus foram assassinados, 2/3 da população judaica europeia. Comunidades milenares foram totalmente aniquiladas. O Yiddish, idioma falado por milhões, foi quase extinto. Cultura judaica da Europa Oriental, com suas tradições racídicas, centros intelectuais e vibrante vida comunitária, desapareceu. Os julgamentos de Nuremberg, iniciados em 1945, processaram líderes nazistas sobreviventes por crimes contra a humanidade. Embora trouxessem justiça parcial, milhares de perpetradores escaparam, reconstruindo vidas na América do Sul e outros refúgios. O trauma do Holocausto transformou judaísmo e consciência mundial. Testemunhos de sobreviventes como Primo Levi e Elie Wiesel documentaram experiências para garantir que atrocidades jamais fossem esquecidas. Yom HaShoah tornou-se dia memorial. Museus e memoriais, incluindo Yad Vashem em Jerusalém, preservam memória e educam gerações futuras, sustentando o imperativo de nunca esquecer. Capítulo 9. Renascimento. A fundação de Israel e o mundo contemporâneo. O movimento sionista, embora idealizado por Theodor Herzl no final do século XIX, ganhou impulso prático nas primeiras décadas do século XX. Ondas migratórias, chamadas de Aliyot, trouxeram judeus europeus para a Palestina otomana. A primeira Aliyá, entre 1882 e 1903, consistiu principalmente de judeus russos fugindo de pogroms. A segunda Aliyá, até 1914, incluiu idealistas socialistas que estabeleceram kibbutzim, comunidades agrícolas coletivas que combinavam sionismo com experimentação social.
Eliezer ben Yehuda dedicou-se à ressurreição do hebraico como língua falada, transformando o idioma litúrgico milenar em instrumento de comunicação cotidiana. A Primeira Guerra Mundial reconfigurou a geopolítica do Oriente Médio. Em novembro de 1917, Arthur Balfour, secretário de Relações Exteriores britânico, emitiu declaração apoiando o estabelecimento de lar nacional judaico na Palestina, então sob domínio otomano. Esta promessa, motivada por considerações estratégicas e pressão de sionistas influentes como Chaim Weizmann, químico que contribuíra para o esforço de guerra britânico, contradizia simultaneamente compromissos feitos a líderes árabes que haviam se rebelado contra turcos otomanos. O colapso do Império Otomano entregou Palestina à administração britânica através de mandato da Liga das Nações. Durante o mandato, tensões entre comunidades judaica e árabe intensificaram-se dramaticamente. A Terceira Aliá trouxe refugiados de guerra civil russa, enquanto a Quarta, nos anos 20, incluiu judeus poloneses enfrentando discriminação econômica. A Quinta Aliá, entre 1933 e 1939, foi impulsionada por judeus alemães fugindo do nazismo, trazendo capital, expertise profissional e urgência existencial. Tel Aviv, fundada em 1909 como subúrbio de Jaffa, cresceu rapidamente em metrópole hebraica moderna. Jerusalém desenvolveu bairros judaicos além da Cidade Velha. A Universidade Hebraica foi inaugurada em 1925. Instituições proto-estatais emergiram. A Agência Judaica coordenava imigração e desenvolvimento. A Haganah formava milícia defensiva. E a Histadrut organizava trabalhadores. Violência intercomunal eclodiu repetidamente. Massacres em Hebron e Safed, em 1929, mataram mais de 100 judeus. A Grande Revolta Árabe, de 1936 a 1939, confrontou tanto britânicos quanto judeus, protestando contra a imigração crescente e vendas de terras. Britânicos responderam com o Livro Branco de 1939, limitando severamente a imigração judaica, precisamente quando judeus europeus desesperadamente necessitavam refúgio do nazismo. Durante o Holocausto, a Palestina permaneceu inacessível para a maioria das vítimas. Após a guerra, sobreviventes encontraram-se em campos de pessoas deslocadas na Europa, incapazes ou não dispostos a retornar a países onde famílias haviam sido aniquiladas. A questão dos refugiados judaicos tornou-se urgência humanitária internacional. O navio Exodus, transportando 45 mil refugiados em 1947, foi interceptado por britânicos e forçado a retornar à Alemanha, gerando indignação mundial que acelerou pressão por solução. As Nações Unidas, em novembro de 1947, votaram pela partilha da Palestina em estados judaico e árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Líderes sionistas aceitaram relutantemente, enquanto árabes rejeitaram categoricamente. Violência intercomunal intensificou-se imediatamente, com ataques a comboios, emboscadas e massacres. Grupos militantes judeus como Irgun e Lehi conduziram operações controversas, incluindo o massacre de Deir Yassin, aldeia árabe onde 100 de civis foram mortos, precipitando pânico e fuga massiva de populações árabes. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou independência do Estado de Israel no Museu de Tel Aviv. Horas depois, exércitos de Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o nascente Estado. A Guerra de Independência durou até 1949, resultando em vitória israelense que expandiu território além das linhas de partilha da ONU.
Aproximadamente 700 mil palestinos tornaram-se refugiados, evento que palestinos denominam Nakba, catástrofe. Israel absorveu sobreviventes do Holocausto e centenas de milhares de judeus expulsos ou fugindo de países árabes, onde comunidades milenares enfrentavam perseguição após a criação de Israel. Guerras subsequentes definiram fronteiras e realidades geopolíticas. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, resultou em ocupação israelense da Cisjordânia, Gaza, Colinas de Golã e Península do Sinai. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, iniciada por ataque surpresa egípcio e sírio no dia sagrado judaico, abalou confiança israelense, mas eventualmente foi contida. Acordos de Camp David, em 1978, estabeleceram paz entre Israel e Egito, primeiro reconhecimento árabe do Estado judaico. A diáspora judaica reconstruiu-se dramaticamente após o Holocausto. Estados Unidos tornaram-se lar da maior comunidade judaica mundial, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Judeus americanos alcançaram proeminência sem precedentes em negócios, academia, entretenimento, política e artes. Comunidades reconstruíram sinagogas, escolas e organizações caritativas. O movimento conservador floresceu na América, oferecendo modernidade tradicional. Reformistas expandiram inclusividade, ordenando mulheres rabinas a partir de 1972. Ortodoxos estabeleceram enclaves observantes em Nova York e outras cidades. França abriga a maior comunidade judaica europeia, reforçada por judeus norte-africanos após descolonização. Argentina, Brasil e outros países latino-americanos mantêm comunidades vibrantes. Mesmo a União Soviética, que reprimira a expressão religiosa judaica durante décadas, permitiu emigração massiva após 1989, com 1 milhão de judeus russos estabelecendo-se em Israel. Desafios contemporâneos incluem assimilação através de casamentos interreligiosos, particularmente nos Estados Unidos, onde mais da metade dos judeus não ortodoxos casam-se fora da fé. Movimentos de renovação buscam reengajar jovens gerações através de espiritualidade criativa e justiça social. Debates sobre identidade judaica intensificaram-se. Quem é judeu? Definições religiosas conflitam com seculares. Conversões não ortodoxas são rejeitadas pelo rabinato israelense, criando tensões entre Israel e diáspora. O conflito israelense-palestino permanece sem resolução, gerando divisões profundas dentro de comunidades judaicas globais. Enquanto muitos judeus apoiam incondicionalmente Israel, outros criticam políticas de ocupação e tratamento de palestinos, argumentando que justiça é imperativo judaico. Organizações como J Street nos Estados Unidos advogam solução de 2 estados, opondo-se a grupos estabelecidos que rejeitam críticas a Israel. Antissemitismo ressurgiu globalmente, manifestando-se tanto em extrema-direita nacionalista quanto em retórica anti-Israel, que ocasionalmente atravessa a linha para antissemitismo. Ataques a sinagogas em Pittsburgh, Poway e Hull demonstraram perigos persistentes. Simultaneamente, judeus participam ativamente de coalizões progressistas contra racismo, discriminação e injustiça. A história judaica, atravessando 4 milênios desde Abraão até o presente, demonstra extraordinária resiliência. Sobrevivendo diásporas, perseguições, genocídio e transformações civilizacionais, o povo judeu preservou identidade através de compromisso com tradição textual, memória coletiva e renovação constante. Seja em Israel ou na diáspora, judeus contemporâneos negociam tensões entre particularismo e universalismo, tradição e modernidade, memória e esperança, continuando uma jornada histórica que moldou consciência ética da humanidade. Assim chegamos ao fim de mais uma história incrível.
Não perca o próximo vídeo. Vamos conhecer toda a história da Inglaterra, desde os celtas até o Império Britânico que dominou o mundo. Te espero aqui para continuar nosso estudo. Conheça nosso canal Storyland, biografias de grandes personalidades, onde você pode conhecer a história de vida de grandes personalidades que influenciaram os rumos de Israel, Palestina e do mundo árabe. Como você acredita que a compreensão da história pode ajudar na busca por soluções pacíficas para os conflitos atuais? Se gostou do nosso conteúdo, tenha certeza de estar inscrito no canal para não perder nenhum vídeo. Fique comigo. Aqui estão mais 2 vídeos que você vai gostar. Te espero lá. Espero.